huddled together in a logjam before ankle and shin. Quando o primeiro filme de Jurassic Park foi lançado em 1993, houve um sucesso absoluto. A ideia de clonar dinossauros e fazê-los conviver em nosso tempo esteve no imaginário de milhões de espectadores. Mas a primeira coisa que você deve ter ouvido falar sobre a obra de Steven Spielberg, baseada no livro de Michael Crichton, e que se tratava definitivamente de ficção, que não era realmente possível clonar um dinossauro. Mas será que isso se tornará viável algum dia? Você não vai acreditar no que estamos prestes a contar. Os cientistas estão buscando criar a primeira galinha dino. Usando o DNA de galinha, eles buscam provar como a evolução funciona. Será que poderemos ver dinossauros vagando pela Terra novamente? É a nossa única chance de viver uma versão real do Jurassic Park. Quer saber mais sobre isso? Então junte-se a nós enquanto aprendemos como os cientistas estão usando o DNA da galinha para planejar criar uma espécie de dino-galinha. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer esse surpreendente estudo que busca recriar um dinossauro a partir de uma galinha. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Os cientistas passaram anos afirmando que os dinossauros eram animais muito similares aos répteis que podemos encontrar atualmente. Contudo, nos últimos tempos, essa afirmação começou a ser contrariada, pois foram descobertos fósseis do período Cretáceo, época em que os dinossauros alcançaram o ponto mais alto da cadeia evolutiva, que mostram a existência de penas. Isso significa que pode realmente existir uma ligação entre os dinossauros e as atuais aves. Assim, com base nessa crença, um cientista norte-americano chamado Jack Horner está planejando recriar um dinossauro a partir do código genético de uma galinha. Para ele, há uma série de pontos da anatomia galinácea que comprovam a descendência evolutiva. Então quer dizer que as galinhas são dinossauros evoluídos? Pode parecer loucura, mas é isso que os cientistas estão afirmando. Jack Horner, paleontólogo, afirma que até mesmo a maneira como as aves dispõem os ovos nos ninhos é um traço da herança genética. Isso seria apenas o começo, pois anatomicamente ainda haveria uma série de elementos congruentes nas espécies. Mas como seria possível? Depois de dezenas de milhões de anos e de todas as evoluções pelas quais os animais passaram, fazer com que as galinhas criassem traços similares aos dos dinossauros? Na verdade, as mudanças genéticas não seriam realizadas para adicionar novas funções, mas sim reativar funções adormecidas. Isso seria feito por meio de uma técnica conhecida como atavismo experimental, em que os traços genéticos de antepassados são recuperados artificialmente. Segundo os cientistas, por mais que as espécies não manifestem algumas características, elas continuam disponíveis nos códigos genéticos, mas a necessidade delas foi sendo diminuída até que pudessem ser totalmente reprimidas. É a evolução. Evoluir não é apenas crescer. É preciso que fique muito claro que, mesmo que as galinhas sejam menores e com uma força bem inferior que um dinossauro, elas podem realmente ser fruto da evolução deles. De acordo com as necessidades das espécies, algumas funções foram sendo deixadas de lado e a força necessária para a sobrevivência foi reduzida. Com os seres humanos, isso também é perceptível. Em fases mais primitivas, o homem precisava de pelos e força física bruta. Quando o homem aprendeu a utilizar peles para aquecer o corpo, a necessidade de pelos foi sendo reduzida até que pudéssemos chegar ao que somos hoje. Entendendo melhor o atavismo. Sabe quando alguém diz que você é a cara do seu bisavô? De certa maneira, isso é atavismo. Mas, cientificamente, sempre que um elemento de determinada espécie apresenta manifestações fenotípicas, ou seja, externas e visíveis, que representem anomalias em relação aos outros,
Desde que essa anomalia represente um resgate de gerações anteriores, está sendo visto o atavismo. Utilizando o exemplo dado pela revista Galileu, um bebê que nasce com um terceiro mamilo, traço que já foi presente em etapas distintas da evolução humana, está passando por atavismo. A diferença desse caso é que o atavismo foi natural, não forçado em laboratório, como deseja fazer o paleontólogo Jack Horner. Devido à complexidade do projeto, várias gerações de embriões precisarão ser testadas. A cada função que o paleontólogo desejar colocar nos animais, serão necessários testes de muitas combinações genéticas. Seria possível transformar Jurassic Park em realidade? A resposta atual dos cientistas é: em parte. Recriar dinossauros exatamente como eram continua sendo impossível. Isso porque o processo descrito por Crichton na ficção envolve usos de um DNA que não existe mais em sua forma original. O que se fez no livro e no filme foi achar um mosquito da época dos dinossauros, conservado em resina, extrair sangue de dinossauro da barriga do inseto, inseri-lo em um embrião de crocodilo e pronto, um dinossauro nascia. O problema real é com o material genético. O DNA, infelizmente, não está imune à ação do tempo. A cadeia de cromossomos de um dinossauro, segundo os cálculos, duraria intacta por cerca de 500 mil anos, não muito mais do que isso. E já se vão 65 milhões de anos desde que os últimos dinossauros habitaram a Terra. Ou seja, não sobrou nenhum DNA de dinossauro para contar a história. Jack Horner, paleontólogo americano que trabalhou no enredo dos filmes de Jurassic Park, fala sobre o problema. Ele cita que já se encontrou em 2005 um tecido mole responsável pela elasticidade das escamas de Tiranossauro Rex, mas não havia material genético a ser coletado, apenas outras biomoléculas. Mesmo que fosse possível encontrar DNA intacto de dinossauro, no entanto, a chance de reviver os répteis seria mínima. Isso porque seriam encontrados apenas fragmentos de DNA, possivelmente fora de sequência dentro da cadeia de cromossomos, e não há nenhum indício de como seria remontar o DNA de um dinossauro. Tomando essa opção como impossível, vamos passar para a opção viável. Você já deve ter ouvido falar que alguns animais, como a galinha, têm descendentes diretos da época dos dinossauros. A ideia, portanto, seria trabalhar com o DNA da galinha, que já está totalmente codificado. A partir dele, segundo os especialistas, seria possível criar galinhas com dentes, cauda, escamas, membros superiores, enfim, uma espécie de dino-galinha. O primeiro indício de tal pesquisa veio em 2005. Dois pesquisadores americanos da Universidade de Wisconsin observaram vestígios de dente de crocodilo em uma galinha geneticamente modificada. Tais galinhas possuíam um gene recessivo que matava os fetos antes deles nascerem. Por isso, não vemos galinhas com dentes por aí. No caso das galinhas mutantes, no entanto, esse gene foi substituído em algum ponto da história evolutiva de 70 milhões de anos dessa ave. Esse novo gene seria o responsável por dentes de crocodilo, e os dois cientistas de Wisconsin criaram um vírus que simula essa situação. Quando o vírus foi inserido em um embrião de galinha, cresceram dentes. Usando esse método, portanto, galinhas com dentes de crocodilo poderiam se reproduzir. Outra experiência da Universidade McGill, Montreal, Canadá, tomou outro caminho. Sabendo que o embrião de galinha conserva durante certo tempo uma cauda que depois desaparece, eles conseguiram evitar que a cauda sumisse usando hormônios de crescimento. Com esse mesmo método, as asas da galinha poderiam se converter em membros superiores de réptil. A criação efetiva de um dino-galinha, no entanto, ainda deve levar alguns anos. A razão para isso, segundo os cientistas, é simples. Em um mundo no qual ainda não se conhece a cura para o câncer, pesquisas para recriar dinossauros ainda não conseguem muito suporte financeiro para se desenvolver. Por enquanto, ficamos apenas com a ficção de Spielberg nas telas. Nada a ver com Jurassic Park. No filme de 1993, dirigido por Steven Spielberg, engenheiros genéticos conseguiram clonar dinossauros a partir de DNA encontrado em fósseis. Se você acha que essa seria a maneira mais simples de revivê-los, está enganado.
Jack Horner afirma que isso é impossível, pois o DNA fossilizado é muito frágil e seria rompido a cada vez que os experimentos fossem testados. E é por esse motivo que até hoje não foram feitos clones dos dinossauros. O paleontólogo afirmou ainda que utilizar ativismos forçados é a melhor maneira de reproduzir as características dos dinossauros. Ele agora está esperando o contato de biólogos com pós-doutorado para continuar com as pesquisas. Você acha que essa ideia é uma grande maluquice? Acredite, é real. É provável que durante os próximos anos nós vejamos uma série de avanços sobre as pesquisas de Horner. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acredita que é realmente possível utilizar a engenharia genética reversa para transformar uma ave em um dinossauro? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.